salve, salve galera! Mais uma vez aqui, Feijão, diretamente dos estúdios Atômica Podcast. E hoje estamos com um convidado de alta categoria, o cara do mais elevado nível do esporte. O cara é fera, né não, Doleta? Porra, sem palavras, eu não tô nem acreditando que ele tá aqui com a gente, mano. Rapaz, a gente só vê na televisão e no jogo, né? Do mano, eu cresci vendo ele jogar bola, mano. Tipo, eu sou super fã. A carreira dele, assim, não tem o que dizer, né, velho? Só títulos grandes, times grandes. É um exemplo de pessoa cidadão também. Superação, né? Ele saiu de um bairro, né? De uma cidade satélite. Aqui da cidade, né? Da cidade lá de Planaltina, é meu conterrâneo ele. É. Pô, tem o maior prazer e orgulho de estar com esse cara aqui tem, né? Esse dom de trazer coisas de qualidade, pessoas. Eu acho que é uma mistura da água de lá, do fumal com a poeira. Eu acho que é um mix. Aí dá essa liga boa. Hoje rapaz, o entrevistado de hoje, ele tem 3 apelidos, né? Xerife, L3 e o Herdeiro. O cara é fenômeno. Eu já acho que a galera já tá sabendo quem é ele. Mas a gente ainda vai enaltecer um pouco mais esse convidado, porque realmente pra gente é muito especial ele tá aqui. Sem contar que ele é pentacampeão, né? E aí, será que a galera já sabe? Será que o cara é faixa preta, bigode grosso? Será, galera? Então você vai conhecer hoje nosso convidado especial. Fala pra nós, Dola, quem é? Diretamente dos campos da Europa, do Brasil e do mundo. Lúcio. Show de bola, é o cara. Valeu, galera. Obrigado aí pelos elogios aí. Sem dúvida, para mim também é especial estar aqui, porque a gente pode falar um pouco de futebol, contar a história e também um pouco dos bastidores, como que é, né, ter vivido toda essa carreira, saindo lá de Planaltina, bairro, né, assim, morava num bairro bem simples, família humilde. Então, para mim é especial também ter passado por essa história e ter vivido tudo isso ao longo da minha carreira. Motiva, né? Muitas pessoas, né? Porque você saiu, igual você falou, de um bairro simples, né? Nosso, lá onde a gente mora, você ganhou o mundo, cara. Assim, tá de parabéns, assim, sua história é fantástica. Claro que as oportunidades, né, foram surgindo e eu acho que, acima de tudo, saber aproveitá-las, né? Eu acho que a oportunidade sempre aparece para todo mundo e então a gente tem que saber aproveitar na hora certa, tomar as decisões certas. Então isso foi muito especial na minha carreira para que as coisas dessem certo e acontecesse do jeito que foi. Show de bola. Lucimar Ferreira da Silva. Esse é o nome do homem, do brabo. Caraca, galera, eu tô tipo assim, vocês não tem noção, porque eu cresci vendo o cara e a gente tá aqui. Tô realizando mais um sonho, né, mano? Pô, quando ele chegou, eu falei, ele mesmo. É ele mesmo. Entendeu? Deu até um friozinho na barriga, o caraca, mano, que cara, responsa, né, que responsa. Tipo, a Copa de 2002 pra mim foi muito importante, porque eu era novo, jovem, e tinha toda aquela emoção de pintar a rua, fazer as bandeirinhas. E caracas, mano, tipo, ele tava lá, ele ganhou a parada, mano. Mas sei se tu lembra, era engraçada a caricatura dele, tu já viu, né? Era feia pra caramba, né? Deu uma melhorada, graças a Deus. Deu uma melhorada. Os caras faziam ele bem... E tipo, mano, a Copa de 2002 pra mim foi muito, muito, assim, importante, porque eu acho que foi uma vitória não só pro futebol, mas também pro país, né? Como um todo, porque assim, uniu o país novamente, né? Eu acho que uma vitória no futebol, num campeonato tão importante como a Copa do Mundo, né? Sim, aflora o patriotismo, né? Exato, une o país, une as pessoas. Tipo, você reúne pra assistir o jogo na casa de um parente, de um amigo, então todo mundo se une ali naquele movimento pra, velho, tá torcendo. E a gente torceu muito por você, muito pela seleção. Massa. E tipo, velho, caraca, não tô nem acreditando até agora. Top. Não, a gente também, né, fica maior orgulhoso, porque quando era molequinho lá em Planaltina, né, eu lembro como se fosse hoje, a imagem ficou muito gravada assim na minha mente. É do Dunga levantando a taça em 94, né? Cara, eu chorei de alegria, de emoção, moleque, com a família, todo mundo reunido ali. Tinha só uma TV em casa, então a galera era em volta da TV. E depois de alguns anos eu estar lá representando o Brasil. Então, além da responsabilidade ser muito grande, né, mas sem dúvida o orgulho, assim, a satisfação de
fazer, né, um país feliz, fazer uma nação se unir, assim, aquela chegada nossa em 2002 aqui em Brasília foi algo espetacular, assim, onde não cabia gente na rua, então foi algo assim muito especial e que a gente, claro, tem muita gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade, a capacidade também, né, de ter uma infância bem simples, não ter tido assim tantas oportunidades como se tem hoje de ter uma escolinha, de os moleques começar a jogar com 8, 10 anos. Então eu comecei bem mais tarde, mas assim, é o empenho, né, cara? Eu sempre fui muito batalhador, sempre fui muito guerreiro, sempre gostei muito de treinar, era tarado por treino, gostava demais, até hoje ainda gosto, né? Uma coisa assim que me ajudou muito na minha carreira. Então essa Copa foi algo assim sensacional, que naquele momento a alegria, o êxtase, você não tem noção do tamanho que é, né? Então quando depois de alguns anos, depois de parar de jogar futebol, você começa a olhar e fala, cara, ganhei uma Copa do Mundo, valeu nós ganhamos. A pena tudo. Então é algo assim que depois você vê realmente a grandeza, né, e a valorização assim de você ter um título mundial. Bom. E Lúcio, e assim, você falou de que gosta de treinar, né, que você é tarado em treino, e você foi assim, você teve uma carreira longeva, né? Você se aposentou, né, tarde para os moldes do futebol. Mas o início seu, assim, foi muito peculiar, porque você tinha acabado de sair do Planaltina, né? Aí você tava no Guará. Isso, Aí eu tava no Gama. No Gama. No Gama, é. Aí eu fui emprestado pro Guará para fazer um jogo. Um jogo. Na que Copa até do Brasil. Perderam de 7-0. Eles estavam perdendo de 7-0. E aí, nisso, o Lúcio, ele era o jogador do Guará mais aplicado em campo. Ele, time perdendo ele lá, correndo, despertou, chamou o interesse dos olheiros. Sim. Foi onde é que o pessoal do Internacional te contratou. Você lembra? Como é que foi isso para você? Você lembra disso aí? Foi algo assim, sim, lembro. Eu estava no Gama e daí o único clube que jogava a Copa do Brasil era o Guará. Então eles me emprestaram só por um mês para fazer esse jogo, né? Na realidade seriam 2 se a gente não tivesse perdido por diferença maior de 4 gols, teria o jogo de volta. Mas, assim, a expectativa era muito grande, né? Porque jogar contra o Internacional, um clube grande, de Série A, então você imagina, pô, se eu conseguir jogar bem, né? Quem sabe eu tenho uma chance. Desperta interesse. Mas, assim, tecnicamente, fisicamente, taticamente, os caras eram muito superior, né, ao nosso time. A gente não esperava isso, foi uma derrota puxada, 7-0, Mas, assim, dentro da partida, eu consegui me destacar, assim, alguns lances, né, jogando de igual para igual com os atacantes do Inter, marcando bem. Mesmo perdendo de 7. Mesmo perdendo de 7. E daí o Fernando Carvalho, que era diretor do Inter, na época falou, não, eu gostei da atuação dele, apesar do placar. E daí, na primeira semana, eu fiquei desanimado, né, depois do jogo. Claro, você imagina que pô, não vai ter mais chance, vou ter que ficar aqui por enquanto, mas vou seguir na luta. Aí uma semana depois eu recebi o convite. Aí, cara, eu fiquei muito feliz. Aí não pensei 2 vezes, arrumei minhas malas e fui de empréstimo para o Internacional por 1 ano. E fui para os juniores ainda, não foi nem para o profissional. Fui para os juniores. Você tinha quantos anos nessa época, Lúcio? Tinha 19. E consta também que você começou como atacante, né? Quando era molequinho, assim, 10, 11 anos, eu queria ser atacante, né? Antigamente tinha os ponta direita, né? Número 7, então eu queria jogar ali, correr, cruzar a bola. Então, mas acabou que fez muitos gols também, né? Na carreira toda, né? Me ajudou, assim, para ter um ímpeto que nasceu ali no Internacional também, de dar aquelas arrancadas, tentar alguma coisa lá na frente. Então, volta e meia saem uns golzinhos lá que ajudavam 52, muito. Não, né? Mas eu lembro muito bem, né, das arrancadas, mano. Saía lá do fundo e ia com tudo pra cima, chegava lá e pum, no gol. Tinha que dar certo, porque às vezes alguns treinadores puxavam a orelha, falavam, tu é zagueiro e tal. Mas aí foi criando uma característica minha, né? Assim, essa arrancada, e depois também, quando eu comecei a jogar na Europa, fui aprendendo, né, sair com mais responsabilidade na hora certa, para não perder o efeito surpresa, que era o mais importante, né? Então, isso me ajudou muito. Mas esse primeiro ano no Inter
assim, foi muito difícil, porque eu cheguei nos juniores, eu tive que morar na concentração, e teve uma noite que eu tive que, a primeira noite que eu cheguei lá, o primeiro dia, então tive que assinar o contrato, né? Só que daí eu tomei um chá de cadeira lá e deu 8 horas, 9 horas e fui assinar o contrato. Só que aí o refeitório fechou. E eu não tinha jantado ainda. E tinha acabado de treinar. Então, passei um perrengue, porque daí não tinha onde comer, dinheiro era pouco. Não tinha. Aí tive que ir na mercearia na frente, comprei um biscoito, um refri. Aí no outro dia, meio desanimado, liguei para minha mãe, falei: mãe, quero ir embora, porque aí eu nem, aqui tô passando necessidade, tá difícil a adaptação e tal. Aí minha mãe me ajudou muito, falou: não, se é o teu sonho, você não vai voltar não. Vai correr atrás, vai lutar até onde você puder para ir em busca do seu sonho. Se você lutar, deu o seu melhor e não deu certo, beleza, você vai ficar com a consciência tranquila, né? Mas aí, graças a Deus, essa palavra dela me deu força e, claro, a mãe também falando, né? Falou: você vai ficar. Eu falei: tá bom, então vamos. Aí foi muito show, porque logo na metade do ano já comecei a subir para o profissional, e então isso foi me dando mais alegria, mais motivação para seguir. Certo. E também, assim, o lance que a gente até meio que deixou passar do início foi questão da superação, né, cara? Você vê que o time dele levando de 7-0, pô, tá entregue. Geralmente o ímpeto da pessoa, a moral baixa, a estima dos jogadores, da maioria, né? Sim. Todo mundo ficou quebrado. E ele não, ele falou: porra, eu tenho que mostrar o meu melhor aqui, ó, porque às vezes a pessoa ela perde a oportunidade por causa disso. Que ela faz meio corpo mole. O Lúcio, ele foi lá na raça e falou: cara, os caras vão ter que me enxergar. Eu acho que assim, as oportunidades às vezes são muito grandes, às vezes são pequenas, mas está ali, né? Então, muitas vezes depende de você, cara. Exato. Você falar: eu vou lutar, vou acreditar também no meu sonho, né? Porque eu acho que dificuldade, tanto no futebol quanto qualquer outra carreira, sempre vai ter, cara, né? Então, se você desiste nas primeiras tropeços ali, não deu certo, vou desistir, ou fazer algo diferente, ou fazer corpo mole, eu acho que não é para mim não funcionou assim. Então, eu era um cara que entregava jornal 4 horas da manhã, voltava para casa às 8, ia para a escola, de tarde ia para o treino. Então isso foi me ajudando a ser mais aguerrido, a lutar pelo meu sonho. Buscar coisas melhores, né? Disciplina também. Então eu gostava muito de treinar. Às vezes a gente treinava de manhã, não tinha nada para fazer à tarde, ia treinar, ia correr ali no Adoni Guimarães. Eu até brinco com os caras, falei: eu corria 3 horas da tarde, no sol daqui de Brasília. Que eu imaginava: cara, se eu conseguir correr 3 horas da tarde em Planaltina, eu vou correr em qualquer lugar. Eu posso ir para o sul, para o norte, para fora, na neve, na chuva, no sol, então eu vou conseguir correr. Então eu sempre gostei muito de treinar, de me esforçar, e isso foi uma das características minhas, né, durante a minha carreira, a força física, né? Então acho que isso me ajudou bastante, né, na hora que precisava, principalmente quando enfrentava adversários mais fortes. Então acho que é acreditar, cara, no sonho e batalhar por isso, né? Não só apenas acreditar, né? Você tem que batalhar pelo seu sonho, né? Então, era uma coisa que eu fazia muito, né? Então, pedi muito a Deus, orava muito, né? O próprio nome já diz oração, né? Então, oração. É orar mais ação, né? Então, isso foi um ímpeto, assim, que na minha vida foi muito constante, treinar e em busca do... Tanto é que eu, às vezes, até... vamos dizer assim, virava a chave quando entrava no campo, né? Porque fora era uma coisa, mas quando entrava no campo, competição, jogo, tem que ganhar, era outra, né? Tinha que dar a vida. Então, isso para mim sempre foi muito forte, e assim, foi algo que eu trouxe desde lá do Planaltina, né? Sempre gostei de treinar, e algo que me ajudou muito, né? Ser disciplinado, ter uma vida regrada para ter uma longevidade no futebol. Tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, né? Sim, abrir mão de muita coisa. Também casei muito cedo, né? E também foi muito bom para mim, porque, queira ou não, você casado. Eu estava no Internacional ainda, nos juniores, quando a minha esposa, né? Hoje, mas na época minha namorada,
me ligou e falou, tô grávida e tal. Eu falei, cara, e agora? Tem que correr por 3. E ela é daqui de Brasília? Ela é de Planaltina também, morava lá na quadra 5, começou a namorar. E daí seguimos juntos, foi muito bom porque foi sempre um suporte, né, cara? Você tem uma esposa em casa, um linda filho, também, né? É mais responsabilidade, até porque nesse meio também fama, dinheiro, sucesso, então às vezes pode subir na cabeça, então muito se perde. Então eu acho que isso foi importante para mim, assim. Também foi uma motivação, né? Porque quando eu estava no Inter, falei, mano, agora é tudo ou nada. Porque se eu voltar para Brasília, como é que eu vou fazer? Então aqui, tem que ser. Então, graças a Deus. Né? Vou resolver tudo aqui agora. Tudo. Já era. E como você falou, tipo, no jogo da vida e no jogo no campo também, a gente joga em conjunto, mas a gente também joga separado, né? Sim. A gente tem que fazer o nosso jogo individual. Sim, tem. E, tipo, é importante a gente fazer o nosso jogo individual pra gente poder dar suporte a quem não tá conseguindo fazer o jogo em conjunto. Claro. Então, tipo, acho que a disciplina moldou muito o seu caráter e fez você chegar onde você chegou. Eu vejo pra você, vejo um cara muito concentrado, assim, nas coisas. Vejo que você tem, assim, a sabedoria de entender certas coisas também que não convém pra você. Claro. Então, acho que isso foi diferencial na sua carreira. Sim, foi muito bom, assim, porque você vai aprendendo também durante a carreira, né? O que é bom. Muitas vezes você aprende também só observando, né? Muitas carreiras que não deram certo ou que ficou ali meio atrapalhado, então você olha e fala, pô, aquilo ali não é para um atleta, não tem que seguir aquilo ali não tem que ser. Então isso tudo você acaba se preparando melhor, se moldando no dia a dia. Às vezes, assim, muitos acham assim, são pequenas coisas, pequenos detalhes, não faz diferença. Cara, mas lá na frente faz. Com certeza, são as escolhas, né, Luiz? São as escolhas. Às vezes um detalhe numa partida, questão de segundos, você tá bem preparado, tá melhor. Eu também acredito que, tipo, como você disse, a questão da oportunidade. Você fez de uma pequena oportunidade a mudança da sua vida. Sim. Então, acho que você saber aproveitar as pequenas oportunidades e transformar ela em coisas grandes é um fator essencial para o sucesso. Sim. Entendeu? Muito. E, tipo, a gente vê na carreira do Lúcio, jogador de futebol, pentacampeão, que ele fez boas escolhas. Sim. Que ele foi disciplinado o suficiente para estar no patamar que está hoje em dia. Sim. Se aposentar, ter uma carreira sólida, uma vida sólida, com base, família. Eu acho que é isso que incentiva as pessoas a continuarem. Sim, acho que o exemplo, né, a gente servir também, isso é muito legal, e as oportunidades, né, como eu falei, você também repetiu aí, e muitas vezes, assim, a gente fica um pouco chateado quando vê uns comentários, por exemplo, para mim, eu fico quando o cara fala, pô, tu teve muita sorte. Porra, eu falo, sorte, irmão? Sorte você não sabe, né? A metade que eu passei, cara. Então, os caras falam assim, sorte. Sorte o cara tem quando joga na Mega Sena e acerta os 6 números ali, é sorte. Eu acredito na sorte da seguinte forma, Lúcio. Que a sorte é você estar preparado e ter a oportunidade. Sim. Você vem se preparando desde a adolescência. E quando você teve a oportunidade, a sorte apareceu. Sim. E aí você conseguiu começar a trilhar a sua carreira de forma profissional. Sim. Não, isso aí é fato. Né? Mas assim, às vezes as pessoas pensam que a gente caiu, você caiu de paraquedas lá no Inter, deu sorte, acertou aquela bola, foi para a seleção e ganhou. Então, acho que cada atleta tem uma história, cada atleta tem os perrengues, tem as dificuldades, tem que tomar as decisões na hora certa, tem que ter sacrifício, né, cara? Essa coisa de você se sacrificar mesmo, de você abrir mão de muitas coisas e você ter que passar por cima de dificuldades, né? Por exemplo, foi em janeiro de 2002, no final do ano, jogando pela seleção, eu tive uma lesão no pé esquerdo. Estava me incomodando muito, então eu tive que ir para os Estados Unidos fazer exame. E o médico falou, não, a gente já fez o exame, tudo que tinha que ser feito, só tem uma solução para isso, fazer cirurgia. E daí eu saí de Copa? Eu saí do consultório, agoniado, chorando, liguei para minha mulher. Falei, cara, o que eu vou fazer? Se eu fizer essa cirurgia, eu não vou para a Copa.
Aí, então, tratamento alternativo, né, cara? Daí era fortalecimento, era fisioterapia, medicação, quase todos os dias. Então, isso foi um preço que eu paguei, cara, e eu pagaria de novo, porque deu certo, a gente conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Não precisou fazer a cirurgia? Não, precisou. Depois da Copa do Mundo, Depois da Copa, porque me incomodava muito, doía. Então, mas durante esse período eu tive que fazer tratamento. Então, você jogou praticamente lesionado, né? Isso, Assim, não me impedia... A galera não sabia disso, então, até hoje. Não. O médico sabia e tal, mas assim... Era uma coisa que não me impedia tanto, assim, fisicamente ou qualquer coisa do tipo, não. Mas causava um certo desconforto. Incomodava muito, né? Aquele incômodo. Então, aí eu pensei, ou eu suporto, né? E fico de fora do meu grande sonho. Ou eu vou pra dentro, né, cara? E foi o que eu fiz. Pensei 2 vezes. Falei pro médico, eu volto então depois da Copa, porque agora eu não vou fazer, não. Então, daí eu sempre, o grande apoio meu também na Alemanha, os médicos me ajudaram muito, tanto do Bayer Leverkusen, na época, quando eu jogava lá, me deu maior assistência. Então, isso, cara, é coisa assim que a gente passa e lá na frente ninguém fala, você ganhou porque você teve sorte, né? Então, essa sorte eu acho que a sorte a gente tem, assim, por ter a vida, por ter as oportunidades que aparecem, mas também tem o nosso comprometimento, aquilo que você vai fazer, o preço que você paga ali quando não tem ninguém vendo, quando você está sozinho no hotel, quando você precisa treinar sozinho, quando você precisa se recuperar de lesão, cara, quando você vai passar meses longe de casa, longe da família, né? Então, são coisas assim que você vai tendo que pagar um preço para ganhar, né, para conquistar o que você sonha, para ter objetivos na vida. Né? Em 2002, por exemplo, dia 23 de maio, meu filho nasceu. Eu estava na Malásia, na pré-temporada. Então, eu só vim conhecer ele, pegar ele no colo aqui em Brasília. Ah, sim, teve essa história. Quando foi a recepção, né? Isso, quando nós chegamos aqui do Japão. E ainda assim, nós chegamos em um dia, e daí a minha esposa estava saindo com ele da Alemanha, e daí ele chegou só no outro dia. Né? Então, são coisas assim que... Cara, se você não pagar o preço, você não alcança. Então, não tem fórmula mágica. Eu acredito que não tenha, assim, nada que possa varinha de condão para fazer pim e você ter sucesso. Muito suor, né? Muito suor. Acho que em toda profissão, né? Todo mundo batalha muito, luta ali nos bastidores. Ninguém sabe o que o cara passa, né, para chegar onde chegou. Mas, assim, eu acho que é algo gratificante, porque quando você olha para trás e fala assim, velho, fiz o meu melhor, dei o meu máximo, cheguei no meu limite, onde eu podia fazer, o que eu podia fazer eu fiz. Então, isso deixa a gente também, assim, mais orgulhoso e feliz, porque eu, assim, acho que eu ficaria bem triste se eu olhasse para trás e falasse, poxa, eu podia ter feito isso diferente, por aquilo, não, sabe? Perdido oportunidades e depois ter pensado, podia ter feito diferente. Então, eu já vi vários amigos meus, inclusive até de Planaltina, aqui de Brasília, queixando, né? Que perderam oportunidades, né? Então, muitas vezes não sabe o futuro que ia ter, então deixou para trás por coisas que, vamos dizer assim, banais, que às vezes no momento trazia até um prazer momentâneo, mas futuramente iria prejudicar. Então, eu acho que, para mim, assim, foi muita alegria terminar a minha carreira, olhar para trás e falar assim, eu fiz o que eu podia, cara. Cheguei no meu máximo e estou feliz com o que aconteceu. Mas e pior que eu vou contar uma curiosidade de Planaltina, né, que só nós planaltinenses sabemos, né? Porque o Lúcio fala, né, que treinava no sol das 3 da tarde em Planaltina. É porque só quem é de lá sabe o que é isso. Porque reza a lenda... O sol lá é diferente. O sol lá é diferente. Porque reza a lenda que lá em Planaltina é coisa antiga, né? Enterraram um cacto e uma cabeça de bode lá na entrada da cidade. Por isso que não chove lá. Caraca, sério, Feijão? É mentira. Dizem que lá não chove, lá é terrível. Lúcio sabe que lá é complicado pra chover. Lá é uma cidade bem... Você vê o que ele passou, ele teve que enfrentar um sol forte e tá vivo até hoje e conquistou tudo por causa do sol, ele ficou fortalecido. E do internacional, Lúcio? Essa experiência no internacional. Posteriormente você foi pra Europa, né? Uhum. E pelo que eu vi, o contrato foi de
8,6 milhões de dólares. Para ir para a Alemanha, para o Leverkusen. Né? Como foi para você ver tanto dinheiro assim de uma vez? Assim, na realidade, esse montante maior não vem para mim, né? Vai para o clube. Sim. Mas, assim, primeiro foi uma alegria, né, cara? Eu com a minha esposa, falei, cara, que legal, vamos para a Alemanha e tal. Então, não tinha um mundo digital que tem hoje, né? Então, hoje você fala, cara, eu quero conhecer Leverkusen. Você coloca uma câmera ao vivo, alguém de lá, você conhece a cidade, você conhece o estádio. No Google, né? Você entra no Google Maps, tu vê tudo. Então, na época, não tinha. Então, eu fiquei super feliz, assinei um contrato com o Leverkusen, falei, cara, que legal, o presidente veio aqui, jantamos. Aí, fiquei felizão. Aí, uma semana antes de ir para lá, o Rivaldo me ligou, que o Barcelona estava interessado, né, que eu fosse para lá. Aí, minha cabeça... deu um trevo, velho. O que eu vou fazer? Travou. Eu falei, cara, o que Barcelona eu vou fazer? Na máquina. Falei, o Barcelona. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não quero ir mais pro Leverkusen, não. Aí eu falei pra minha mulher, não quero. Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer? A multa, né? Já tava tudo assinado. Tudo assinado, acertado. E eu falei, cara, também eu vou fazer papel de moleque, né? O cara veio aqui, eu assinei com o cara, me comprometi com ele. Então, de qualquer forma... o sacana da história foi o Rivaldo. Se tivesse ligado um pouquinho antes, né? Aí eu falei, cara, não vai ter jeito. Assim, porque eu já tinha assinado com ele. Então eu falei, cara, não vou ser mau caráter com ele. Chegar lá e falar que não quero ir e tal, para depois ir pro Barcelona. Mas, no geral, assim, cara, até nisso eu vejo a mão de Deus me guiando. Porque, parando friamente e com mais calma para pensar, se você chega no Barcelona com 22 anos, você não vai jogar. Só se você for um fenômeno para você jogar. Então você vai ter ali 6 meses, 1 ano de adaptação para depois você começar a jogar. Então, eu me conhecendo, eu sabia que se eu ficasse 6 meses, 1 ano sem jogar, primeiro que não iria ser bom por conta da seleção. Sim, né? Sim. Perde a visibilidade. Já estava perto também, se aproximando da Copa. E outra coisa que talvez eu ia querer voltar, porque eu não iria jogar, né? Então, ia pegar um banco, então às vezes ia ficar meio desanimado, poderia desmotivado. Né? Então o Leverkusen foi muito bom, por quê? Porque era um clube que estava em ascensão, mas não era um clube grande. Então, eu pude jogar lá. E daí, nesse ano, nós chegamos na final da Champions, consegui me manter na seleção brasileira, mas, assim, para sair do Internacional, eu fiquei um pouco em pânico. E na época era quem? Era o Filipão, o técnico do Internacional? Da seleção. Não, era da seleção. E do Internacional era quem? Na época, tinha Emerson Leão, tinha um treinador que era gaúcho também, e o Celso Rotti. Foram esses os treinadores. Então, quando eu estava lá, bateu um pouco o pânico, porque eu não conhecia a Alemanha, né? A princípio, ia o idioma é outra coisa. Lá eles falam alemão e francês, né? Não, só alemão. Só alemão? Só alemão, Caramba. E daí, quando eu cheguei lá também em janeiro, no auge do inverno também, isso que eu ia falar. Muita frio neve, pra caramba. frio. Aí eu falei... Assim, como eu já jogava no sul, então já estava um pouco... Mas nem se compara, né? O frio do sul. É muito mais frio. Né? Mas, assim, no início eu fiquei em pânico. Mas depois que eu cheguei lá... difícil também as 2 primeiras semanas. Eu queria vir embora. Não adaptava o estilo de jogo. Aquela confusão, neve, frio. A comida é diferente, não? Comida diferente. Assim, não tinha... Tem tempero a comida? Deles lá, muito pouco. Só sal. Mas assim, era muito diferente porque eles gostam muito a batata, chucrute, né, carne de porco. Então isso linguiça, né? Linguiça. Então é uma coisa que eu acostumado a arroz e feijão, queria arroz e feijão. Então isso foi bem diferente. Mas o primeiro mês de adaptação, depois começou os jogos. Aí eu fiquei encantado, cara, com a organização, disciplina, os estádios, todos os jogos cheios, sabe? O respeito da torcida. A torcida abraça também, muito o time, né? Então isso foi muito legal. E daí eu comecei a me destacar também, jogar bem. A galera falou, cara, o teu lugar é aqui. Então foi um ano assim também muito especial, porque foi no ano da Copa também, né? Então me ajudou bastante. Então talvez
Se eu fosse pro Barcelona, talvez eu não conseguiria nem jogar lá e nem ir pra Copa. Então foi a também decisão. encurtar sua carreira na Europa, né? Também. É porque às vezes a gente vê muitos jogadores que vai para um time muito grande e sabe que não consegue jogar. E daí, por desejo, claro, que todo jogador tem, todo atleta gosta de competir, que é jogar. Então, às vezes ele pensa, vou voltar porque lá eu vou jogar, né? E assim, no Brasil a gente tem muito amor pelo futebol, né? Pra você, como jogador, com essa adaptação na Europa, posteriormente você ia jogar uma Copa do Mundo, né? Uhum. Você foi convocado diretamente, você acha que a influência de você estar jogando na Europa fez você ser convocado? Ou o seu futebol mesmo falou por você só? Não, acho que o meu desempenho, né? Acho que isso, a sua sequência, a sua importância para a seleção brasileira é o que conta, né? Porque o que a gente viu ali em 2002 é que o Filipão conseguiu escolher muito bem as peças, né? Sim, o elenco, que o elenco muito unido, e cada um com uma função específica. Então tudo isso ajudou. Foi a última Copa do Roberto Carlos, né? Não, a dele foi em 2006, eu acho, né? Ainda teve 2006. Teve 2006 ainda. E como é que foi jogar com ele? Cara, ele é um monstro, né? O cara ele é reservador muito forte também, né? Ele é mais tranquilo. Mas gosta de zoar também um pouco e tal. Mas assim, jogar, por exemplo, Ronaldo, né? Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, só os caras, né? Marcão. Chegou a jogar com o Kaká também? Sim, jogamos. O Kaká tava lá na Copa, só que não jogou, né? Mas estava convocado. Depois jogou em 2002 e 2006, que também é um cara fenomenal, gente boa demais. Mas que era o que fazia mais bagunça na concentração? É o Vampeta. Vampeta ninguém supera ele, louco, não. Né? É louco, Ele até deu pirueta aqui. Deu. A gente brincava até com o Filipão, assim, claro, a decisão a gente sabe, mas assim, depois de um tempo, a gente sempre brincava com ele, falava, professor, mesmo se o Vampeta não servir pra nada pra jogar, leva ele só pra contar piada, pra resenha, animar o grupo. Não precisa nem jogar, só pra ele estar com a gente. Anima, né? Alegra o ambiente. Mas ele era um cara, assim, também muito motivador, não era assim, aquele grupo foi muito especial, assim, porque não tinha egoísmo, né? Aquele negócio, vaidade, blá, blá. A galera costuma dizer que aquele foi o último grupo. É um grupo diferenciado, cara, porque nós que o grupo se encontrou na Malásia, né, para começar a pré-temporada. Dali até a final, cara, não teve uma confusão, nenhuma briga, discussão, nada. Então era um grupo muito unido, né? Tinha uma unidade, né? Grupo coeso. O que acabava acontecendo assim? Os caras que estavam de fora torciam muito pra gente que estava lá dentro, entendeu? E a gente lá de dentro falava assim, na hora que precisar entrar, a gente confia nos caras que estão entrando. Então, assim, era muito recíproco, né? Essa amizade, essa parceria. Então, isso ajudou muito. E eu tenho certeza que isso ajuda. Até porque, se você pega um grupo, por mais que seja forte, tecnicamente, os caras sejam bons, vamos colocar lá 20 estrelas no time, se eles não tiverem unidos, cara, não ganha. Mas era mais ou menos isso, né? Porque, tipo, até o banco de reservas era a galera que era estrela nos times. Sim. Quando não era na Europa, era no Brasil. Porque é seleção, né, cara? Então vai pegar os melhores, né, do país. Então, por mais que tivesse... Por exemplo, uma coisa que a gente gosta, assim, e ficou muito feliz e gosta de destacar, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Sim. Né? Cara, esses três caras foram fenômenos, porque não tinha vaidade, não tinha briga, não tinha fomeagem, um tocava pro outro, né? Por mais que, às vezes, assim, o Ronaldo faz o gol, mas a gente sabe que a função uma construção. A função do cara é aquele ali. Sim. Ele teve que fazer que os gols. Chegar nele. Né? Mas aí tinha o suporte do Rivaldo, do Gaúcho, né? Então isso. Da zaga. Então era um conjunto assim muito. Não tinha vaidade, né? Não tinha ego, aquele negócio, eu quero ser melhor que fulano, eu quero aparecer mais que fulano. Então isso deu também uma liga muito legal no time. E se a gente for avaliar mesmo, tipo, tudo começa na defesa, né? Tipo. O ataque vem do outro time, do adversário vem, aí a gente toma a bola. Goleiro. Aí Lúcio tomou a bola. Passou Roberto Carlos, aí pro meio. No meio tinha quem?
Tinha o Gilberto Silva, aí Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Gol. É um coletivo. É um coletivo. Olha só tem estrela, mano. Não, então, isso era o diferencial daquele grupo, né? Um time, assim, muito unido, um grupo muito forte, assim, não tinha vaidade. Eu acho que até essa geração, assim, hoje em dia, né, do telefone, da internet, disso tudo, rede social. Então, acho que até isso ajudou para que não acontecesse de ter vaidade, briguinho, querendo aparecer mais que o outro, porque isso atrapalha, né? Por exemplo, na época, né, o Filipão foi muito questionado pela convocação do Romário, né? Para o Romário ser convocado. Todo mundo queria Romário, só que ele achou melhor levar o Ronaldo. Né? Por quê? Porque talvez os dois poderiam o ego, né? Sair faísca. Mas a decisão dele, acho que assim... Acertada, né? Com certeza. E assim, de responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, poderia ser a última Copa, e foi a última Copa do Ronaldo, né? E isso influenciou muito, porque ele fez história. Ele fez história na Copa. Ele marcou 9 gols, foi artilheiro, ajudou o Brasil a conquistar e trouxe toda essa alegria para nossa nação. Né? Pô. E ele era um cara... Ele é um cara muito na dele também, tranquilão. E o Romário já tinha passado por 2 Copas, né? Sim, o Romário ganhou também em 94 e 98. Mas isso, assim, decisão difícil para ele também, porque na época também o Romário, né, um grande atacante. A única coisa que a gente tinha também na época era a mídia, né? Televisão, então a gente não tinha a internet. Hoje você faz um negocinho aqui e todo mundo já tá sabendo. Não, mas também a decisão é complexa, porque se perde a Copa... Porque não levou o Romário. Tem isso também. É porque o esporte em si, né? O esporte sempre tá esse negócio, se. Mas a decisão dele foi muito bem acertada. O grupo foi muito forte, né? Nesse quesito. Então isso ajudou bastante. E também uma história legal que eu acho assim que é importante você contar pra gente. Um treinador, né? Van Gaal. Rapaz, o cara te dispensa e no ano seguinte você vai lá dar o troco nele. Não, e assim, num campeonato que todo mundo, tipo, para pra assistir. Se tiver um jogo aqui, tipo, da Champions League, a galera para assistir. Então, tipo, isso já não é de hoje, é desde a época de 2000 pra cá. É um campeonato que tem bastante relevância, né? Sim, depois da Copa do Mundo, né? Champions League é o mais, mais cobiçado, né? Eu tava nessa época que isso aconteceu, eu saí em 2009, acabou a temporada. Então aí a gente foi jogar Copas Confederações na África, né? E a gente no meio da competição, né? Então o Van Gaal assumiu e ele não me conhecia. E daí, de longe, ele falou, não quero o Lúcio, não quero ele no grupo, não vou aproveitar, ele não quero ele aqui no Bayern e tal. Porque... Era o Bayern de Munique? Bayern de Munique, Então ele, assim, sempre apresentou um preconceito e uma resistência muito grande por brasileiros, né? Tanto que na época que ele foi treinador também, o Rivaldo foi bola de ouro, ele deixou o Rivaldo no banco. Mas você se sentiu um pouco discriminado, assim, rejeitado? Cara, eu senti porque ele não me conhecia, né? Eu acho que isso foi o grande X da questão foi esse. Ele não me conhecia como pessoa, como atleta, né? Então ele me conhecia de ver eu jogar na televisão. Ou, né, assim, ver alguns jogos, mas não pessoalmente no dia a dia do treinamento. Então, acho que ele poderia ter tido um pouco mais de paciência, né? Aproveitado também, né? Ali vou esperar voltar da competição, passar umas semanas aqui treinando e depois vamos ver a minha decisão. Desempenho, né? Também ver o desempenho, né, em campo. Então, a gente estava na Copas Confederações, né, em 2009, e chegando ali nas quartas de finais, semifinal, daí eu estava bem tranquilo no hotel e de repente, meu celular começa, mensagem, aí abro lá os repórteres ligando, mandando mensagem, perguntando, saiu também no jornal, né, no Bild, que é um dos maiores também da Alemanha, no Kicker, que são os maiores que falam de futebol da Alemanha, de esporte. E daí, cara, eu
desmoronei, cara, porque eu fiquei muito triste. Porque o cara... e daí os caras já começam a falar, Lúcio foi mandado embora do Dubai, não sei o que. E o cara, eu falei, cara, e tal. Eu falei, cara, tô jogando uma competição com a seleção brasileira, sou o capitão da seleção. Por que esse cara tem que tomar essa atitude? Por quê? E daí eu fiquei, cara, muito mal, triste. Só que daí, por outro lado, eu falei, mano, eu tenho que aguentar no osso, porque eu sou o capitão da seleção brasileira. Tem um grupo aqui que os moleques estão super motivados. E que precisa da sua autoridade também. Aí eu falei, cara, se eu desanimar... eu falei, se eu desanimar agora, ficar triste, largar aqui, cara, e a galera desanimar, depois eu vou ficar mal, porque eu vou me sentir culpado. Falei, cara, não vou não. Aí por mais... Aí ligo pra casa, ligo pra esposa, converso com os amigos e tal... oro a Deus e peço muita força para seguir. E foi isso, cara. Daí até a final, batendo nessa tecla, né? As notícias vindo, ele sempre afirma, não quero, vai sair, vai lá. Eu falei, cara, sair para onde? Eu só tenho contrato com o Bayern de Munique, o cara nem me conhece. Falei, tá bom, vamos seguir a luta. E daí fui para a Copa das Confederações, chegou a final, aí... Outro perrengue, 2-0, primeiro tempo para os Estados Unidos, cara. Falei, meu Deus do céu. Para os Estados Unidos. Ela tava perdendo. Falei, meu Deus. O jogo tava complicado. Aí voltamos pro vestiário. Aí o Dunga deu uma palavra lá legal de motivação e vamos. Daí a gente se fechou, né? Muito, muito, cara. Acho que é isso que faz virar a chavinha e falar, bora pra cima, vamos ganhar. A motivação no esporte pra mim, assim, muito importante. Aí eu falei, aí todo mundo se reuniu lá, galera, a gente tem que logo reagir, fazer um gol logo no início. De cara. Aí o nosso time foi pra cima, acho que com 5 minutos o Luiz Fabiano fez um gol. Aí 2-1 a gente falou, cara, vai dar. Aí conseguimos empatar e pressionando os caras. Aí quando foi ali, que eu sou muito grato a Deus, porque eu creio nisso que foi uma bênção, um presentão. Aí 88, velho, bola escanteio, eu subi, bola de cabeça, bateu na trave e entrou. Meu irmão, eu não acreditei, eu saí gritando, chorando. Falei, meu Deus. Foi emblemática aquela cena. Cara, eu falei, caraca, mano, que golaço. Falei, logo agora. E agora, no finalzinho, faltava 3 minutos. Falei, mano, agora é nosso. E falei, cara, que alegria, assim, por tudo, né? Esse turbilhão, assim. Saindo do bairro, treinador falando um monte de coisa e tal. Falei, cara, não é que eu quero dar resposta, mas assim, mas cara... Foi, né? Porque eu falei, cara, não precisava ele fazer aquilo. E daí eu fiquei muito emocionado, chorei pra caramba, ligava pros amigos, assim, de alegria, felicidade. E foi uma benção, cara. Aí depois, voltei pro Bayern. Aí lá vai eu, pô. Aí chego lá no Bayern de Munique, tem que bater na porta dele. Aí, treinador, tudo bem e tal. Desenrolamos, que ele é holandês, né? Então ele fala alemão. Aí eu falei, voltei aí e tal, não sei o quê. Aí ele, legal, não sei o quê. Ele todo sem graça, né? Legal e tal. Aí, cabritão, né? Só que os caras não dão o braço a torcer, né, cara? Aí falou, não, isso aí que estão falando é coisa de imprensa. Aí eu não falei, falei... Aí tá a tua voz lá, tá a tua declaração, tudo, não sei o quê. E até os diretores já tinham falado comigo, né? Então, o diretor, tanto... o Lihenes, né, falou para mim, cara, a gente gosta muito de você, queria você aqui. Mas no momento em que o treinador assume o time, as decisões são deles. A gente não pode se meter. Sério, né? Muito. Aí eu falei, tá bom. Aí, só que aí quando acabou as Copas Confederações, eu voltei para cá, né? Aí eu falei, mano, não vou perder nenhum dia, vou treinar, vou ralar aqui, não quero nem saber, não vai ter férias não, vou treinar para me voltar pro Bayern voando. Aí, beleza, voltei pro Bayern, fiquei, acho que 1 semana, 10 dias treinando. E daí tinha um preparador físico, o Marcelo, que ele era do time do Bayern. E ele é daqui de Brasília, um amigão meu, assim, que... Aí, eu falei, vou ficar 1 semana ainda treinando com o Van Gaal lá e tal, porque até o trâmite, o clube vinha acertar a venda e tudo, então demora uns dias. Só que eu falei, cara, eu vou voltar para lá voando, só para ele ver que ele vai, certinho. Que ele não fez a escolha certa, não. Aí eu voltei, cara, treinei 1 semana. 1 semana, aí ele já chegou o Van Gaal chegou pro Marcelo e falou assim, não, fala para ele ir pro jogo com a gente, amistoso, né? Que ele, não, tô pensando em que ele fique aqui e tal, não sei o que. Eu falei, não, agora
Agora você já jogou o balde de água fria, meu filho, já era. Mas você já tinha uma proposta? Já, tinha da Inter de Milão, aí já tava meio que... Aí ele falou, não, fala com ele, não sei o que ele fez e tal. Eu falei, eu não fiz nada. Porque o era teu amigo, Eu falei, não, eu não fiz nada, só treinei como sempre. Fui disciplinado, profissional e cheguei na minha melhor forma aqui. Aí o time tava saindo para uns 3, 4 dias para competição, jogo amistoso e tal. Aí eu fiz questão de ir lá no ônibus, né? Porque eu tenho muitos amigos lá, né? A gente não passa, apesar da decisão do treinador. Então fui lá, cumprimentei a galera, dei tchau para todo mundo, abracei. Teve alguns que ficou triste, que não queria que eu fosse embora e tal. Mas aí aconteceu o que foi. Aí no meio desse turbilhão todo, Inter de Milão, aí 30 e poucos times na Champions League. Quem chega na final? Bayern e Inter. Falei, eita, aí foi tenso. Uma semana sem dormir, a cabeça, falei, meu Deus, e agora? Mas na tua cabeça estava assim, eu vou mostrar o meu melhor, né? Eu falei, cara, agora é minha chance, né, de mostrar que ele tomou a decisão errada. Não, se eu não tenho... Uma coisa é teoria, né? Outra é a prática, né? Eu falei assim, cara, não tenho raiva dele, não tem confusão, mas, pô, não precisava ele fazer do jeito que fez. Aí, falei, mano, vou me dedicar em seriedade, vou pegar firme na semana da final. E também outra coisa tensa, a Inter de Milão estava mais de 46 anos sem ganhar na fila, sem ganhar nada, né? Então aquele era o momento, né? Era o momento, cara. Então, falei, cara, a Itália bombando, todo mundo, vamos, tem que ganhar e tal, não sei o quê. Aí fomos pro jogo. Esse jogo foi, aí foi faca nos dentes, filho. Nossa, esse jogo aí deve foi, ter sido emoção. Cara, demais. loucura. Mano, eu falei, passa tudo. Eu tô sentindo a vibe aqui. Menos os atacantes, mano. Menos atacante, mano. Menos atacante. Vai passar nada. E a gente fechado. E pá, 1-0, 2-0, acabou o jogo. Aí acabou o jogo, cara. Eu falei, cara, que alegria. Claro, primeiro, assim, não que revanche ou briga com ninguém. Primeiro, a alegria de você ganhar a Champions League é o sonho, né, da maioria dos jogadores. Né? Pô, na Europa, você joga na Europa há tanto tempo. Aí, pô, fiquei super felizão. Mas na hora de sair, aí a gente cumprimenta um clube, um time cumprimenta o outro e tal. Ele tava lá. Aí ele, oi, meu amigo. Sorriso amarelo. Aí ele, oi, meu amigo. Eu falei, amigo? Que amigo, hein? Quero amigo desse não. Sai pra lá. Quero amigo desse não. Aí os diretores vêm me cumprimentar. Não sei o quê. Aí eu falei, eu não guardo mago. Não guardo mago, não. Aí só que daí eu dei uma cutucadinha. Eu falei, não, obrigado, pô. Porque se vocês não tivessem me mandado pra Inter de Milão, hoje eu era vice-campeão. Boa! Aí eles, para com isso. Eu falei, para com isso? Aquela, na categoria. Falei, não vou, né? Não vou apelar em nada. Mas eles falou, deixou, eu falei, quicando, eu já cheguei e falei, opa! Falei, levantou a bola, agora é o meu momento. Eu falei, se vocês não tivessem me mandado pra cá, olha só, eu era vice-campeão, rapaz, esses caras ficou vermelho. Deu aquela risadinha sem graça, assim, mas são coisas que... Você foi falar do Vangal aí, aí ó. Olha o que deu na tela aí. Você triscou algum fio aí? Hã? Triscou algum fio aí? Não. E foi, rapaz. Todos olham pra lá. Chegou agora o nosso quadro Pergunta Atômica. É porque, Lúcio, esse quadro nosso aqui são perguntas mais polêmicas, né? Perguntas mais picantes. Isso. Aí você tem duas opções. Você responde ou você se esconde. Fica a seu critério. Por isso que a mesa é grande. Você se esconder embaixo, igual a Ana Maria Braga. Só faltou o Louro José, né? Nossa, agora, esse nosso caderninho agora, ele vai pro Guinness. Esse aqui, eu vou vender ele depois. Não, eu sou sócio desse caderninho aqui. Então vamos ganhar grana boa agora. Massa. 50% então. Demorou. Agora com o Lúcio, então, filho, esse caderninho aí vai valer demais. Aí você dá um autógrafo aí. Massa. Vamos lá. É um pouco difícil de escrever, mas dá certo. Força no braço aqui. É difícil mesmo, hein?
mais fácil marcar atacante do que escrever com essa caneta. Caracas, mano. Que resenha, mano, hein? E o bom é que ele tá escrevendo, porque todo mundo escreve aí, escreve em mandarim, ninguém entende nada. Ele tá fazendo a dedicatória, legal. Eu, há uns anos atrás, eu não sei se o Lúcio vai lembrar, mas acho que ele fez algum editorial pra um cabeleireiro aqui de Brasília, o Hélio. Não sei se você lembra disso, Lúcio. É, um editorial, e aí você distribuiu algumas dos seus autógrafos com uma foto sua. Ah, tá. E eu tinha essa foto com o autógrafo do Lúcio. Eu procurei hoje pra poder trazer, só que eu não consegui achar, mano. Então, tipo, eu já conheço o autógrafo do Lúcio já, desde criancinha. Já, né? Tem história já, né? Tem, mano. Não, o Lúcio pra mim, mano... Não, tipo e eu, assim, São Paulino... cresci vendo o cara, né, Não, mano? e eu sou São Paulino, ele jogou no meu time, né? Acho que ficou mais ou menos aí. Ah, não, show de top bola. demais. Top. Esse aí a gente vai fazer uma foto. Então você tá preparado, né, Lúcio? Então Exato, vamos embora. Como é que é? Dá pra... Responde ou se esconde? Vai lá, Feijão. Lúcio, você sempre foi um cara, pô, muito reservado, um cara tranquilo, família, um cara muito zen, né? Mas é claro também que às vezes acontecem as polêmicas, né? Uhum. Você estava jogando no Palmeiras nesta época. Aí vocês jogaram contra o Botafogo um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aham. Teve um desentendimento com o Emerson Sheik, né, na época. Aham, sim. Aí ele falou que você tinha sido preconceituoso com ele, porque ele gostava de fazer as brincadeirinhas beijando os amigos, né? Aham. Você tinha chamado ele de gay, xingou ele. Hoje em dia, isso tá superado? Como é que tá essa relação sua com o Sheik? Não, já tá superado. Acho que não... Eu, assim, não foi uma questão de preconceito, até porque eu não tenho. Porque na época ele vinculou isso, né? Ele deu entrevista falando isso, né? Não, mas foi aqueles coisa de futebol, né, cara? Acontece na rua, acontece ali dentro do campo, o atacante, o zagueiro, desentendimento, um chega mais forte, um faz a falta. Então, coisa de jogo, né? Mas ele levou pro outro lado que não existiu isso. E na época, pra você, tipo, ver as notícias falando sobre isso, como que você reagiu e como você resolveu a situação? Não, você não gosta, né? É uma coisa chata. Mas sempre quando perguntado, eu falei, não existiu, apenas houve troca de xingamento, porque... De ambas as partes. De ambas as partes. Às vezes eu chego mais forte nele, não gosta, às vezes chega mais forte em mim, não gosta, então... Mas não teve essa questão de preconceito. Tanto é que depois a gente conversou... Uma ideia? Sim, sempre quando se encontra, às vezes programa de TV, alguma outra coisa, a gente de boa conversa. É coisa que acontece dentro do futebol, né? E às vezes ficou ali, às vezes assim, eu também entendo, porque... como eu às vezes saio de jogo cabeça quente, nervoso, ele também sai, então acaba acusando, falando uma coisa ali na beira do campo, o repórter já chega em cima, né? Que depois não é aquilo que realmente aconteceu. Então é coisa do futebol. Sim. Lúcio, a gente vê que você é um cara muito de fé, né? Que acredita muito em Deus, na família, nos valores, né? Uhum. E você acha que a sua religião ajudou você a alcançar os níveis de alta performance que você tem hoje em dia? Eu acredito sim, cara. Eu acredito, assim, não a religião, né? Mas religiosidade, Deus, no isso, caso. Eu acredito que Deus me capacitou e me deu muitas oportunidades, né? Que eu consegui aproveitar muito bem. E outros presentes mesmo, né? Porque, assim, se eu falar para você que quando eu era moleque eu sonhava em ser campeão do mundo, eu sonhava em jogar uma Champions League, ganhar uma Champions League, jogar no Bayern de Munique, no Inter de Milão, não sonhava tão alto, né? Então eu falava, quero ser um jogador profissional, quero talvez chegar numa seleção, jogar nos clubes de primeira, né, de primeira divisão aqui do Brasil. Então isso era. Então, assim, Deus me deu a oportunidade de chegar além, né? Então isso é uma coisa que amplificou o seu sonho. Isso, eu acho assim. Eu aprendi e ouvi muito e guardei essa frase muito forte para mim. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha, entendeu? Agora, quando você não puder mais, aí você vai ver o agir de Deus.
Então, eu acredito muito nisso. Deus vai te dar oportunidade. Mas o trabalho, o suor, você ralar, se dedicar é com você. Né? Então, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai se meter. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Livre-arbítrio, né? E creio muito que me ajudou muito, cara. Tá? Me ajudou muito, tanto dentro do campo, fora. Mudar também o meu comportamento dentro do campo. Então, no início, eu era muitas vezes expulso, brigava às vezes. Então, porque aquela vontade, aquela gana de ganhar, aquele desejo, às vezes acaba, né, saindo do controle, excedendo. Então, eu aprendi muito com isso, a ter mais controle, a ter mais, saber a hora certa de fazer as coisas, compreender também melhor os momentos de derrota, né, que é o mais difícil. Então, você não vai ganhar todas. Então, também tem que ter esse lado. Então, eu acredito que me ajudou bastante. Massa. Na época do São Paulo, o treinador era o Paulo Autório ou era o Ney Franco? Paulo Autório, né? É que você chegou a declarar que você não conhecia os bastidores, né, do São Paulo e foi fritado, né? Isso tem a ver com o Paulo Autório? Cara, se tratando de Brasil, eu nunca questionei, nunca falei isso com ele. Ele foi meu treinador no Internacional, né? Mas, assim, conhecendo um pouco, né? Agora eu não sei como que tá, mas na minha época era muita política, né? Então, o diretor que me levou para o São Paulo, meses depois saiu. Então, a diretoria queria que eu também saísse, né? Então, foi uma forma e talvez até não tenha sido, eu creio que uma decisão unânime do Paulo Autuori. Talvez foi uma pressão da diretoria, né? Do presidente, né? Então isso acontece. Acabou que foi um período muito ruim, muito chato, né? Mas assim, faz parte do futebol, né? Como eu falei há pouco, eu acho que é difícil você passar por todos os clubes e ter 100%, né, de satisfação. Volta e meia vai ter uns perrengues, foi o que aconteceu ali em São Paulo. Mas você sentiu, assim, o peso da política no futebol? Na sua época? Sim. Você via que, tipo, alguns jogadores se destacavam mais porque, tipo, tinha um acordo entre empresário e treinador? Sim, naquela época existia muito isso, né? Muitas vezes dar preferência e tá ali, às vezes jogar porque o presidente quer, os diretores gostam. Então isso, não sei se ainda acontece, mas na minha época acontecia, né? Então isso acaba sendo muito chato. Por exemplo, na minha situação ali, eles alegaram que eu levei um preparador físico para dentro do CT para ficar treinando depois do treinamento, né? Então foi uma coisa assim sem noção. Teoricamente, né? Seria bom, né? Tipo assim, sem noção, falar, cara, o jogador ele é muito esforçado, vamos separar ele e deixar ele. Por quê? Entendeu? Então, para mim foi muito ruim, né? Então foi um período onde também eu não podia ir para outro clube, porque já tinha passado a data de janela de transferência. Sim, mas foi um aprendizado, né, cara? Foi um aprendizado, mas o chato foi isso. Se eu tivesse feito uma coisa muito errada, alguma coisa que pesasse bastante, eu até falava, ok, reconheço, errei, falhei, fiz alguma indisciplina que tivesse que ter, né, assim, que ser castigado, beleza. Mas, assim, não aconteceu nada. Então, foi uma coisa, assim, eu acho que muito política. Sim. Igual outro lance também, questão política também, que você sofreu, foi no Palmeiras, né? Porque no Palmeiras ele tinha 80% de aprovação da torcida e mesmo assim ele foi dispensado do clube. Foi, ainda tinha um ano de contrato, né? Agora o Palmeiras tá um foguete, né? Porque tá investimento muito alto, né? Então todo ano... Inclusive a gente vai falar disso também, acho importante. Contratação todo ano. Então, quando eu joguei ali pelo Palmeiras... eles estavam no ano seguinte, no ano antes eles estavam na segunda divisão. Né? Então, assim, basicamente manteve o mesmo plantel. Então, para a gente se destacar na Série A seria bem mais difícil. Né? Claro que depois de alguns anos entrou, né, um patrocínio, trocou o presidente. Então, tudo isso influencia muito na política do clube. E mudou muito também, né? Essa questão da política no futebol, né? Porque agora a gente tem as SAFs, né? Sim. Que são as sociedades anônimas do futebol. Então você já não tem mais aquela
Não é mais uma associação, né? Não é mais um negócio sem fins lucrativos. Sim. Agora, se tem lucro em cima de jogos, Sim. em cima de torcida, em cima de brindes, de camisa, de uniforme. Profissionaliza, né? Você acha que isso mais agrega ao futebol ou mais traz burocracia para o futebol? Não, eu acho que agrega. Fica mais profissional, fica mais limpo também. É uma coisa que acaba profissionalizando mais, deixando as coisas mais corretas, né? Então, mais as claras, né? Mais as claras. Eu acho que a gente sabe que o futebol movimenta milhões todos os anos, os clubes também, a gente sabe que questão de venda de camisa, ingressos, jogos, tudo isso influencia. Então, sendo administrado como se fosse uma empresa, eu com certeza... Melhor do que ser uma associação, sim, né? Sim, então, a associação, às vezes, as pessoas, elas falam sem fins lucrativos, é filantrópico. Vai nessa. Você bota assim, ó, eu tava numa reunião sobre isso até. Tipo, filantrópico, ela é escrito com PH, né? Aí o cara falou, é escrito com PH porque é pilantrópico, tá ligado? Então, tipo, às vezes é muito disso, a galera usa dessa boa vontade das pessoas, das doações, patrocinadores, pra enriquecer em cima de jovens, né? Que, querendo ou não, tipo, você é jovem. Quando você foi jovem já, tipo, na sua início de carreira, você começou, você tava naquela gana de vencer e muita gente, às vezes, também atrapalhou o seu crescimento, entendeu? Sim. Mas eu acho assim que fica bem mais profissional, né? Mais limpo, mais às claras, né? E também os clubes conseguem direcionar mais o que é importante, né? O que é a receita, o que é importante para o clube, como eles pensam. Então, porque quando se tem somente um presidente ou diretores que são um manda-chuva, o cara vai fazer como ele quer, entendeu? Então, o restante, por exemplo, da diretoria ou outra pessoa não vai poder opinar tanto. Vai ser como o presidente quer, como o diretor quer. Então, acho que assim fica mais profissional, né? Fica uma coisa mais às claras, mais limpas. Eu acho que tem tudo, até os clubes aqui no Brasil estão adotando e estão crescendo, né, cara? Claro que precisa de tempo para que isso possa, né, consolidar e virar uma coisa comum no Brasil para dar liga mais para frente, né? Mas eu acho que está no caminho certo. Uma coisa que eu achei, para mim, foi interessante, foi a quebra do monopólio, né? De uma empresa, de uma emissora, comandava todo o esquema do futebol no Brasil, né? Hoje fragmentou, né? Um exemplo, você vai assistir jogo, Copa do Brasil passa num canal, Brasileiro no outro, Paulista nenhum, e assim vai. Muita gente fala que não é benéfico para os times pequenos. Eu não sei, eu não entendo, né? Muito bem como é que funciona. Você olhando de fora, você acha que essa democratização das transmissões das partidas de futebol, ela é melhor ou ela é pior? Eu acho que é melhor. Até para os pequenos? Eu acho que sim, porque vários clubes que, por exemplo, jogam a Série B, Série C, por exemplo, também vai ter a visibilidade, né? E também vai ter o interesse. Agora, quando uma emissora somente retém, ela faz o que ela quer. Faz o que quer. Né? Então, não tem concorrência, não tem aquela disputa, não tem nada. Então, acho que melhora muito para todos os clubes, também para as confederações, né? Acho que isso ajuda bastante. Cara. Pinga um pouquinho para todo mundo. O Flamengo mesmo não aceitou, né? O acordo bateu de frente com a Globo e falou que as transmissões dos jogos dele não seria televisionado pela maior emissora do país. Então isso aí gera uma polêmica, né? Querendo ou não? Mas assim, eu acho que o clube também tem o direito, né? Sim, de escolher e de saber. E é exatamente nesse assunto que eu quero entrar, sobre o direito da imagem do jogador. Como que funciona isso? Na sua época, como funcionou? Como funciona, por exemplo, quando você assina o seu contrato com o clube, né? Dentro desse contrato, tem ali todos os quesitos que o clube exige, que você também tem direito, né, para usar a sua imagem, propagandas de camiseta, de TV, alguma coisa vinculada ao clube, né, que eu acho que também é importante, né, porque o clube precisa manter uma renda alta para manter um plantel também faturar, que tem que faturar para ter o dinheiro para pagar, né, um plantel que a despesa é grande. Então, é mais do que justo. Então, isso acontece, então, de você ceder, né? Cada jogador, você faz o contrato para jogar futebol, mas também
para ter a imagem vinculada ao clube, as camisetas, ao produto que o clube oferece para os torcedores, né, para aumentar a renda e para manter os clubes em alta. Certo. Lúcio, outra coisa que eu queria saber, Juventus. Logo depois do Internacional de Milão, né? Foi Juventus. Isso. E foi breve, né, também, Juventus? Foi 6 meses, Como é que foi essa experiência? Assim, cara, foi uma experiência... Foi 4 jogos, né? Foi muito pouco, né? Pouco. Então, quando eu estava, também por questão de política e... Lá não foi política, foi troca de comando da Inter de Milão, o presidente estava saindo, novos diretores, novo treinador. Então, eles queriam inovar, renovar tudo, então tem que sair. Então, aquele momento ali de pressão, tem que arrumar clube, todo mundo estava saindo, você tem que arrumar um clube. Então, daí o treinador, o Conte, na época da Juventus, me ligou. Eu estava aqui em Brasília, nas férias. Então ele falou, não, vem porque eu preciso de você e tal. O Juventus está com um estilo de jogo assim e tal, vai ser bom para você, vai ser bom para a Juventus. Só que quando chegou lá foi diferente, né? Então eles estavam com muito medo de um dos jogadores deles, um zagueiro também, que estava envolvido no escândalo de apostas, né, na Itália. Combinação de resultados, né? Isso, aí foi uma grande polêmica e coisa, porque os jogadores profissionais não podem fazer aposta, participar ou ter vínculo, né? Então ele estava sendo acusado e tal, e poderia ficar 2 anos suspenso. Então acho que isso foi uma tática deles de me contratar, e caso ele fosse suspenso, talvez eu poderia jogar. Mas assim, daí não foi, acabou ficando muito difícil, porque os 3 zagueiros eram italianos, né? Os 3 estavam sendo convocados para a seleção da Itália, então eu imaginei, eles não vai tirar. Eram os zagueiros, né? Era o Chiellini, Basali e a outra eu esqueci o nome. Aí eles eram da seleção italiana. Sim. Então eu imaginei, cara, o treinador italiano, o clube italiano, os 3 na seleção. Eu falei, ele não vai tirar um jogador italiano que está jogando na seleção. E assim, os caras também não eram maus jogadores. Os caras eram jogadores bons pra caramba também. Então a competição era ali muito acirrada. Mas assim, por ter essa diferença também de eu ser brasileiro e tal, então ficou bem mais difícil de jogar. Então, mais favorável a condição para eles. Isso, Então, e também, Lúcio, assim, ano de Copa, né? Assim... O que você achou da escalação da seleção brasileira, e se você levaria um outro jogador, se fala, pô, esse aqui caberia ali também, uma reservinha ali? Qual? No que ano você fala isso? De agora. Hoje, esse ano. O que você achou da convocação, e você fala, não, levaria esse cara aqui também? Você ainda é muito ligado, assim, de conferir quem está sendo convocado? Muito não. Mas muito acaba não. Sabendo, né? Sim, acaba sabendo. Eu acho que assim, agora, esse momento de preparação, o que eu faria era... testar mais jogadores, né? Uhum. Acho que assim, o grupo que já passou muito tempo com ele já conhece. Sim. Né? Então, às vezes, o que precisa? Rodar um pouco, principalmente nas posições que ainda tem algumas dúvidas. Né? Por exemplo, no ataque não tem muita dúvida, né? Uhum, então já tem os nomes ali. Então, assim, em outras posições que ainda não está, né, muito bem definido, talvez começar a pegar esses amistosos para... Claro, teria que fazer também um pouquinho antes, né? Agora falta pouco tempo para a Copa. Tá em cima. Mas mesmo assim, algumas outras trocas poderiam ser feitas para testar mesmo, né? E tirar as dúvidas, principalmente do treinador. A gente sabe, Lúcio, também que você é um futebolista, né? Que sempre jogou, mas posteriormente, assim, o encerramento da sua carreira, você recebeu proposta para participar de direção esportiva de algum clube? Ou compor a comissão técnica de algum time? Não, eu recebi alguns, mas não era nada... Assim, não para mim, naquele momento, não era interessante, né? Então, às vezes, assim, fazer parte da comissão de clube, por exemplo, de Série B, Série C...
E como eu estava acabando de parar, assim, encerrando a minha carreira, eu falei, acho melhor eu ficar em casa por enquanto, até eu tomar rumo, decidir o que realmente é, o que eu vou querer, passar tempo mais com a minha família também, porque quando você está jogando, você quase não para em casa. Então, eu decidi ficar mais em casa mesmo com a galera. E você, depois do encerramento da carreira, você abriu outros negócios? Ou você só tá vivendo o mesmo do que você construiu? Não, eu tenho alguns business, alguns negócios em Porto Alegre, a maioria lá, 90%. Então a gente tem uma empresa e consegue monitorar. E você pode falar do que é a empresa? Sim, é imobiliário. Então você tem um negócio no ramo imobiliário, né? Sim. E daí acabou que quando eu morei da época do Internacional, né? Então a minha primeira casa foi lá. Então a gente conheceu pessoas boas também nesse ramo e começamos a investir. Então a gente fez uma parceria, uma grade muito boa, né, de investimentos, de imóveis, também, né? e projetos, né, que a gente acaba se vinculando junto com outros empresários, com outras construtoras. Então isso tá ajudando, é uma coisa que eu gosto também, que eu gosto de fazer. Então volta e meia eu vou a Porto Alegre para a gente sentar e organizar. Então tá indo assim, graças a Deus, de ventar. Desses clubes aí, e a Índia? A Índia é aquele país populoso, aí você foi jogar no Goa lá, como é que foi? Sim, eu fui duas temporadas lá. Assim, cara, é diferente, né? Diferente, né? É complicado. Eu queria muito ir, porque eu queria conhecer, né? Queria, assim, não só a questão profissional, mas tinha um desejo também, eu quero conhecer a Índia, conhecer a cultura, né? Como é o país, como a gente vive, como eles vivem, né? Então tudo isso eu tinha essa curiosidade, né? Então eu fui 2 temporadas e, cara, a gente vive num paraíso, cara. Quando você vai lá na Índia, você vê que o Brasil é privilegiado, cara. A gente tem uma condição espetacular. E, assim, quem conhece lá... Lá é muito insalubre as coisas, né? Cara, lá é muito difícil. Né? Você vê, assim, você andar nas ruas, você vê barracas e barracas. Né? Cara, é muita gente também, né? Um país que populoso demais. Mas, cara, assim, quando você volta, você fala assim, eu não posso reclamar de nada, cara, não posso... Temos um país abençoado, né? Um país que você tem uma condição de vida e de trabalho, assim, oportunidades. Então, cara, é uma coisa assim que, se eu puder dar uma opinião para quem tiver a possibilidade de ir lá. Não, acho que tem que ir para conhecer, tem que ir para conhecer, cara, que é muito interessante você conhecer outra cultura. Então, esses 2 anos que eu fui para lá, fiz amigos que tenho até hoje. Então, assim, cara, é algo que você guarda para a vida, cara. É uma experiência muito legal. E quantos países já conheceu, Lúcio? Ixi, aí eu não sei. Não sabe mais. Né? Muitos, Tem que consultar o Google. Mais de 50, pelo menos? Eu não sei se chega a isso tudo, mas assim, quando você está na seleção, né, você viaja muito para os jogos. E outra curiosidade que eu tenho sobre a seleção é, tipo, você ganhou a Copa. Aí, vocês ganham algum prêmio por isso? Cara, na realidade, sim. Né? Tipo, fala o prêmio financeiro e tal. Sim, ganha. Mas, assim, na nossa época, cara, eu não sei se era a responsabilidade, o desejo de ganhar ali era tão grande que isso era coisas que... Era pífia, né? A gente falava assim, a gente ia lá, conversava a premiação com os caras, mas na realidade exatamente eu não sei nem quanto que foi. Mas tem, né? Uma premiação sempre quando se ganha o título. Mas naquela época a gente estava tão focado assim, em jogar, em ganhar, que acho que isso aí não foi... Nem deu notícia assim, ganhou tanto e coisa e tal. Mas você tocou num ponto muito importante. Porque essa questão do que você falou, né? Que vocês jogavam com amor, né? Hoje, até o Dola também ele falou num momento atrás que o pessoal enfeitava a rua, tudo. Tinha essa questão de pintar as coisas. Eu pintei muito a rua, a gente fez bandeirinha. E hoje a gente não vê esse amor à seleção. Tanto é que os convidados vêm aqui, a gente pergunta sobre a escalação. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe.
A que você acha que se deve isso? É a internet ou é a seleção que não joga com amor a camisa? Mais, né? Não joga mais. Não joga mais. Já jogou. Já jogou. Eu O acho que você acha que um pouquinho dos dois, né, cara? Eu acho que, claro que as redes sociais, né, acaba sendo muito importante também pro profissional, mas eu acho assim que a seleção brasileira precisa resgatar, né? Eu acho que deixou muito a desejar essa questão, são muitas, vamos dizer assim, decepções, né, que a seleção acabou passando para a torcida, né? Eu acho que uma da coisa assim que até hoje a gente fica pasmo e não acredita é aquele 7-1. Aquilo esfriou, aqui, né? Aquilo esfriou muito, porque jogando em 2014, Copa no Brasil, né? Então você fala, todo mundo imaginou. Campeão em casa. E daí acontece uma tragédia daquela. Então tava 7 sem jogar. Não jogou. Que o Lúcio, ele chama um negócio de tragédia, né? Tragédia. Cara, é uma tragédia você perder no seu país uma seleção que é pentacampeã. Não, com elenco bom também, né? Com elenco forte. Por quê? O que acontece? Ok, você vai jogar uma Copa do Mundo. Você saiu para a Alemanha, 2-1, 3-1. Você saiu. Por exemplo, nós saímos em 2010 ali para a Holanda, 2-1, 1-0. É ok, são dois clubes grandes. Em 2002, vocês ganharam da Alemanha. Foi 3-1, sim, foi? 2-0. 2-0. Né? Com um gol do Ronaldinho. Isso. E quem foi que fez o outro gol? Não, os dois foi do Ronaldo. Do Rivaldo. Mano, tipo assim... Uma seleção que vocês já haviam ganhado, tá ligado? Que já tinha, tipo, meio que uma... Vamos ganhar novamente. Aí chega que os jogadores eram diferentes, né? Era outro, mas eu digo assim, a condição... Pelo peso da camisa, né? A camisa, o seu país, estádio cheio e tal, cara, eu acho que foi uma tragédia. Então, tudo isso acaba esfriando também aquele desejo, o amor que o torcedor tem. Mas ali, tu acha que foi o Neymar que impactou ali? Ele não tá na final? Não, acho que não. Foi isso não, né? Se ele tivesse, assim, no meu ponto de vista, eu acho que as coisas que acontecem fora do campo influenciam muito dentro. Influencia. Mas pegou todo mundo, preparação, Mas a gente vivia, se você for analisar, em 2014 a gente vivia uma época conturbada da política no país. Mas acho que isso não afeta jogador, não. Mano, eu acho que afeta. Jogador, acho que não. Eu acho que afeta. É difícil. Eu, assim, falando... Porque, tipo assim, o jogador é muito da torcida também. Mas a torcida também leva muito. Tá todo mundo em festa. Eu, assim, particularmente... O pane foi deles, acredito que foi deles. Particularmente, eu não vi essa força toda da torcida em 2014 como eu vi em 2002. Eu acho que não. A torcida, sim, apoiou, mas você tomar 5 gols no primeiro tempo, não tem o que fazer, cara, muito rápido. Não tem como. É muito. Eu lembro que... É gol da Alemanha. Toda hora eu saí um pouquinho, de repente, volta, sei o quê, gol da Alemanha. Eu falei, cara, não acredito, tá de brincadeira. Eu até pensei que era sacanagem. Eu acho que em 2014 começou essa divisão do país, tá ligado? Que a gente tem hoje. Que a gente tem, né? Uma divisão hoje no país, né? Por causa daquela Operação Lava Jato e blá, 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 blá. Mas acho que isso não chegou ao ponto de afetar os jogadores. Não, acho que não. E daí eu acho que assim, esses tropeços, essas coisas que às vezes são assim, muitas vezes, às vezes até sem querer, né, os atletas assim não passam aquele mesmo empenho, aquele mesmo amor pela camisa, então isso acaba esfriando o torcedor, né, deixa o torcedor mais distante. Foi vergonhoso. Eu acho que isso assim tem que, claro, como eu falo, qualidade, a seleção tem, pô, os caras são fenômenos, jogadores tops, mas se não tiver união, humildade e um foco geral ali no objetivo, não chega, cara. Resumindo, tinha que ter os caras lá tudo com o espírito do Lúcio. Tem que ter o meu, do Ronaldo, Rivaldo, Roberto. Eu gostava muito quando o Lúcio tomava a bola, mano. Mas é mesmo esse negócio da bola. Tomava a bola, ia pra cima, pum, 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 pum. Teve um jogo que você saiu com a bola, saiu, perdeu a bola, o Galvão, ele colocou a culpa em você desse lance. O que você achou disso aí? Eu acho que, cara, os comentaristas muitas vezes, né, deixam a emoção tomar conta. Ele te crucificou. Então, e também a questão assim,
nesse período aí, o que foi também muito interessante? Os caras falavam até comigo, falavam, tu fez alguma coisa pra ele? Tu falou alguma coisa pra ele? O cara pessoal, sempre, né? Tá sempre te criticando e tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, nunca fiz nada. Talvez é preferência dele. E você já encontrou o Galvão outras vezes? Já. E como daí é o relacionamento? É tranquilo, eu respeito ele, é de boa, respeito também as opiniões dele. Igual ele já te falou mal, já elogiou também. Já elogiou, Então, mas aí o que tá? E daí nesse período, né, sempre castigando e tal, então depois teve a Copa do Mundo, depois em 2010. Aham. Aí, cara, se você ouvindo tudo isso durante muito tempo, então ele foi fazer uma reportagem, né, do programa dele lá na Itália. Aí foi na minha casa, né? Aí eu abro a porta e ele, aqui na casa do Lúcio, um dos maiores zagueiros do mundo e não sei o quê. Aí você olha assim e fala, será que é de coração? Será que... Dá vontade de mandar aquela cala a boca, Galvão. Será que é verdade? Mas assim, como são comentaristas, de respeito as opiniões. Será que essa é a última Copa do Galvão, gente? Não sei. O que você acha, Feijão? O que você acha, Luciano? Não sei. Assim, não sei, cara, mas... Por mais que a gente, né, às vezes pode não gostar de algum fato dele, mas pô, eu mesmo, várias coisas faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. Principalmente ele também tem a história dele, também tem. Isso é coisa que a gente, no meio do esporte, às vezes você vai escutar uma coisa que você gosta, outra que desagrada. Não gosta e tal. Querendo ou não, é igual você, né? Como jogador, você emprestou a sua imagem para um esporte e se doou. Você está sujeito às duas né? opiniões. Tá? Se doou a ele por muitos anos. Então, inclusive, agora mesmo, no ano, né, os 2 anos aí de pandemia que passou, teve a reprise dos jogos, né, da Copa de 2002 e tal. Então a gente sentava lá para assistir. E até eu, às vezes, falava assim, eu olhava lá e falava, não vai não, volta, passa essa bola e volta. Não faz isso. E daí eu ia, pá. Então são coisas assim que, às vezes, para quem tá de fora, né, até assim, meus amigos próximos, né, falam, caraca, dava um susto quando você saía com a bola e tal. Falava, meu Deus. Aí eu parei para olhar. Nesse período de pandemia que eles reprisaram, né, a Copa, eu falei, não acredito que eu fazia isso, cara. Mas assim, lá dentro do campo, você não pensa, né, cara? Você vai ali no ímpeto, no desejo e vai, cara. E tinha também o elemento de surpresa, né? Sim, também. E assim, a maioria das vezes, eu lembro que na final da Copa também teve uma muito legal, cara, só que daí o zagueiro tirou. Eu driblei pela lateral, fui até a ponta e o Ronaldo estava dentro da área, daí eu cruzei. Só que aí o zagueiro tirou para escanteio. Não, mas você falou bem desse lance da reprise dos jogos, eu assisti também. Foi 2-0. Mas aí você fala assim, pô, foi fácil. Mas foi um jogo pegado, difícil pra caramba. Mano, fácil pra quem tá vendo, né? Não, porque você pegar os 2-0, né? 2-0. 2-0. O jogo foi pegadíssimo. Ainda mais da Inglaterra, né? Também, da Alemanha, da final. Da final é porque é final, né, cara? Final é muito tenso, assim, porque por mais que você, vamos supor, o meu time é superior, mas, pô, se tu toma um gol na final, abalo emocional geral. Imagina se a gente toma, o primeiro tempo foi 0-0, né? Então, pô, e eles também tiveram chance, acho que eles bateram uma falta na trave. Eu fiquei sem dedo. Aí, eu falei, cara, se a gente toma um gol ali, às vezes abalo emocional, por mais que o time seja até melhor, mas às vezes não consegue reagir. Final mas, assim, é tenso. Falando de Alemanha, né? A Alemanha é pau a pau com o Brasil, né? Querendo ou não, tipo, é um time. Eles estão sempre chegando nas finais, estão sempre ali e tal. Isso é time forte. E também time de muito. Tradição, disciplina. Os caras são muito disciplinados. O futebol alemão cresceu demais, né, cara? Você vê os clubes alemães. Então, o futebol vem crescendo muito lá. Sempre foi uma potência, né? E agora. E o que você está acompanhando essa questão do Neymar com o Mbappé? O que você acha que está rolando ali? Cara, eu acho que, assim, são 2 grandes, né, cara? Então, sempre traz um pouco de dificuldade, às vezes, e também o Mbappé mais jovem, então acaba, né, um pouquinho de ciúme ou coisa e tal. Mas eu acredito que, pelos dois ainda estarem jogando junto, né, fazer parte do mesmo clube ainda, muita coisa
que chega, às vezes é especulação, coisas que falam, mídia, né? mídia. Porque parece que ele renovou o contrato, tá recebendo... É o jogador mais caro atualmente, né? Aí falaram que ele até pediu pro Neymar sair. Não sei se é verdade. Então, isso aí são muita especulação, né? Que vende também essas notícias, né? Mas eu acredito que se tivesse uma situação crítica, um dos dois ia querer sair até por conta própria, entendeu? Para não ter um desgaste. Então, eu acredito que ainda tá no nível assim aceitável de convivência. E você vendo hoje o rumo que tomou o futebol, né? Hoje a gente tem as empresas de apostas. Sim, que acho que são muito maiores do que naquela época, né? Sim, na época hoje a gente nem ouvia falar muito. Hoje a gente tem, você toda entra aqui, hora, pega o celular, vai lá, bota R$10 e pode fazer R$1.000. Então, tipo, o que você acha disso? Que old é essa? Você bota 10 e ganha 1.000. Tá por fora. Eu quero. Começar a jogar também. Essa eu quero. Eu já coloca 10 e ganha 1.000. Passa esse contato pra nós, não, Lucas? Eu entrei, aí a oddzinha do brother meu lá, na hora, ele falou, aí galera, é assim que ganha com o futebol. Esse eu quero. Aí tava lá, ele botou R$100 e ganhou 1.200. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Aí a única coisa que era odd era tipo, cartão amarelo pra tal jogador. Aí ele fez uma análise, viu que o jogador tava, marcando muito, que ia tomar um cartão, ele foi e apostou. E deu certo. Pegou uma onde. E tem muito disso. Você costuma brincar com bet, esses negócios? Não. E o que você acha, Luciano? Não, acho que é um meio legal que fortalece também, né? Traz crescimento também para os clubes, tem uma renda que vai para o clube, então isso... São vertentes ali do futebol que acaba ajudando, né? Acaba trazendo mais emprego. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma empresa legalizada ainda, né? Mas a gente vê várias empresas que são com sede em outros países que estão atuando no Brasil, né? Tem a Bet365, que é a mais famosa. Tem... tem muitas. Tem muitas, agora tem bastante. Então, tipo, você acha que isso é uma tendência do mercado? Que isso vai crescer mais ou que isso vai perder a força com o tempo? Não, eu acho que só tem a crescer, cara. Eu acho que cresce. Eu acho que o importante é evitar o exagero, né? Tipo, deixar o vício, extrapolar os valores. Isso eu acho que tem que ser controlado mesmo, né? Para o cara não perder a linha. Mas a questão ali de como está sendo conduzida, mais para diversão e tal, eu acho que é super interessante, ainda de lucrar, né? Então, acho que isso tem a crescer mais ainda. Muita gente tá vivendo porque eu vi num grupo, né, de amigos, né, e o pessoal sempre colocando lá, né, lucrei tanto, 2.000. Falei, rapaz, dá pra viver disso, né? Aí eu vou te contar uma história. Deixa eu só terminar a minha. Aí o cara, é o mesmo esquema. Aí beleza, eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Tô com um dinheiro parado aqui. vou fazer a boa. Rapaz, apostei uma semana, outra, entrei junto. Aí perdemos já R$100 de cara. Aí foi de novo. Aí eu falei, não, vou apostar sozinho. Aí, resumindo a história, né, pra não se alongar muito, perdi 450. Eu falei, chega. Tirei e falei, quieta. Adriana tem que apostar feliz, com ele. Tem que apostar com o Tem que apostar com ele. Aposta 10 e ganha 1.000, pô. Meu cunhado, meu cunhado, o bicho, mano, ele entrou num bolãozinho aí com os caras. E aí, tipo, ele botou R$40, mano. Mano, o cara ganhou R$2.000. Final de semana, o cara fez um churrascão daqueles, mano. Aí vale a pena. Chamou todo mundo e falou, é por minha conta. Aí eu falei, e o bicho trabalha, tipo, com forro, esses negócios, falando forro. Aí eu falei, ué, Maurão, como é que você fez isso e tal? Porque, pô, o forro tá dando dinheiro assim, ganhei na bet. Vamos apostamento com 400 conto. Aí, ó. Então aí vai ganhar dinheiro. Aí vamos fazer a bolada, uns 20 pau, ó. Ih, velho, é isso. Mas e assim, uma última perguntinha pra gente começar já aí pros finalmente. Vamos saber sobre o nosso menino Ney, né? O cara que tá sempre aí envolvido em umas polêmicasinhas. E às vezes dizem que isso atrapalha dele ser o melhor do mundo. Você acha que a vez dele chega ser o melhor do mundo? Cara, eu acho que essa Copa vai ser fundamental para isso, né? E é claro que as polêmicas acabam reverberando, né? Porque o mundo inteiro vê, é um cara que está em destaque, é um cara que tem um nome super valorizado, é um cara que
que joga muito futebol também, tudo que ele conquistou com muito mérito também, mas eu acho que ele precisa se concentrar mais, ficar mais focado, deixar as polêmicas mais de lado, né, e focar mais no futebol, que ele tem sim qualidade para ser o melhor do mundo. Eu acredito nisso, mas não é somente, né, como eu falei, outros fatores acabam influenciando ele, acabam atrapalhando dentro do campo. Então essas polêmicas eu acho que ele tem que evitar para se concentrar mais no futebol. Eu costumo dizer que o esforço vence o talento. Sim. Isso você é um exemplo disso. Um cara que se esforçou bastante, que deu o máximo, que foi disciplinado, que fez boas escolhas, teve uma orientação legal pra estar onde está. Tipo, eu acho que isso é fundamental pra o jogador ser o melhor sucesso, do mundo. Né? Sim. E não é só talento, né, Feijão? Porque se fosse só talento, tava um bocado de gente aí com papel no bolso. Sim, verdade. Entendeu? Mas assim, Lucião, você saindo de Planaltina e conquistando o mundo todo, porque você foi campeão mundial, né? Sim. Pentacampeão. Levou uma nação toda à vitória. Como você se vê hoje e quais são os próximos passos desse grande ídolo nacional? Cara, eu, assim, como falei, me sinto muito orgulhoso, né? Grato a Deus pela essa oportunidade. E assim, orgulhoso no sentido, assim, não de vaidade, mas no sentido de ter dado conta do recado, né? De ter passado em tantos clubes, né? Ter tido sucesso e ter tido principalmente a capacidade e a condição de ter honrado a camisa da seleção brasileira. Isso, para mim, é algo assim que me deixa muito feliz, né? De você andar na rua, né? E receber um elogio e receber, obrigado, o cara chega me... Às vezes eu tô andando na rua, no shopping, qualquer lugar, os caras vêm me agradecer, obrigado. Eu falei, não, pela Copa, por tudo que você fez pela seleção. Então isso traz uma felicidade, você saber que o teu trabalho ajudou uma pessoa, motivou, levou alegria, levou felicidade para alguém, né? Então, na época e hoje também a gente sempre fala que o futebol, né, é uma das coisas que traz alegria para o povo brasileiro, né? Tanto os clubes quanto a seleção. Então, para mim, foi uma alegria imensa, cara, e um orgulho gigantesco, assim, de poder ter contribuído para o meu país, para a minha nação, para uma geração também, né? Então, isso me deixa, assim, muito feliz, né, cara? E os próximos passos estar junto com a família, programar o que a gente vai fazer nos próximos anos, né? Cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar de todo mundo. Agora já são quantos filhos já? 3, já estão bem grandinhos. A Valentina tem 15, o João tem 20 e a Vitória rápido, tem 24. Né? Passou muito rápido. De 97 pra cá. A família cresceu de um jeito, mas assim, é bênção, né, cara? Os filhos são coisas assim que vêm para somar, né? E na nossa família é algo importante que a gente trata com muito zelo. Então é cuidar, é poder ensinar, disciplinar, orientar para que possa tudo correr bem. E agora só uma questão que eu vou levantar aqui, que eu acho que o Lúcio também concorda. Na época dele, eu não sei se ele guarda o álbum de figurinha seu da Copa. Eu ia falar disso também, mano. Cara, da nossa época... Mano, eu ia falar isso. Como é que é ser uma figurinha? Você tem? Você teve? Acho que ganhamos, sim. Eu só tá guardado em casa. O porque de 2002, de 2006 e 2010. Vou fazer aqui uma queixa aqui pros donos aí de álbum de figurinha. Antigamente tinha a figurinha chave e dava prêmio. Hoje você só gasta. E os pacotinhos vem tudo repetido. E tipo, segundo o Domingo Espetacular, não, aquele programa da Globo, o de manhã, do esporte, Globo Esporte não. Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. Velho, pra você montar o álbum hoje é R$546. Então, tipo assim, né? É só pra quem tem condição, mano. Tá, hoje tá muito elitizado. Teve até um menininho, velho, que ele não tinha dinheiro, de Goiânia. Pra montar o álbum, aí ele fez o próprio álbum dele, desenhou os jogadores. E aí foi convidado pela CBF, pelo presidente, pelo vice, o Periquito, pra, velho,
ir lá mostrar, velho, o álbum dele. Aí ele ganhou todas as figurinhas, ganhou tudo. Mas então, mesmo bem, assim... conhecer os jogadores. Tem prêmio. Pô, isso é sacanagem, né, Lúcio? Antigamente tinha. Antigamente tinha. Mas como é que é ser uma figurinha? Véio, não só figurinha, assim. porque você é figurinha, você é videogame. Como é que é essa experiência, Lúcio? É muito massa, assim, porque você fica ali, vamos dizer assim, na memória, né? Eternizado ali com os títulos, principalmente com a camisa da seleção. E é algo assim, cara, que dá muita alegria, né? Por exemplo, meus filhos também gostam de colecionar, coloca figurinha e troca e não sei o quê, e vai com os amigos pro shopping para trocar figurinha, não sei o quê, e daí ando na rua. Aí às vezes a pessoa fala lá, aquele cara ali também já teve no álbum de figurinha, a figurinha dele, não sei o quê. Então, assim, é algo muito legal, cara, gratificante demais. A gente vê o carinho das pessoas com a gente, o respeito, assim. Então, isso deixa também a gente muito, muito feliz, assim, que pensar, pô, valeu a pena tudo que a gente fez, tudo que passou para chegar até aqui. E no videogame, tu acha que eles foram fiéis ao teu desempenho ou era razoável, falando aceitável? Eu acho que foi bem, cara. Bem, né? Foi bem pra um zagueiro, né? Eu já joguei com o Lúcio já. O Lúcio, montava com o Lúcio. PS2. Pra zagueiro. Só o gráfico que era meio, né? O gráfico. Na época já mudou tipo muito hoje. Minecraft. Tipo isso. Agora mudou muito, mas ainda tá show. Não, show de bola. Bom demais, Pô, né, papo sensacional, cara. Velho, vou fanzar, vou criar a minha foto do feed. Claro. Tá bom? Verdade. Já vou pedir logo ao vivo aqui pra galera. Minha fotinha do feed, que agora eu vou eternizar esse momento. Essa é do feed. Pô, velho, não é todo dia que a gente tá com um campeão mundial, né, pai? Fala aí, Rô. Roberils. Luizinho, me tamo, filho, me tamo. Agora vamos, né, para aquela parte que você sabe bem, né? Luciano, aqui no final do programa a gente sempre deixa um espaço de reflexão, porque a gente sabe que quem tá assistindo a gente é o pessoal do dia a dia, que tem os trabalhos comuns, não tem essa oportunidade que a gente teve de viver da arte, viver da música, viver do esporte. Então, tipo, a gente sempre deixa esse espaço pra motivar essa galera que assiste a gente. E hoje, graças a Deus, né, a gente tá com bastante fã. Estamos chetando aqui. Estamos subindo, nossos canais estão bombando. E já vou pedir pra você aí, ó, ativar o sininho, certo, galera? Já também ir aí na descrição. Já seguir a gente lá no nosso canal de cortes. No caso, se inscrever, né? Inscrever. E seguir em todas as redes sociais, Atômica Podcast, no Facebook, no Instagram e no TikTok, galera. Em breve vamos estar no Spotify também. Então já segue aí que agora a gente vai com o Lúcio e essa é a sua câmera. Fala, galera. Eu acho que independente da profissão, do segmento que você tem, a dedicação, a disciplina, aproveitar as oportunidades, né, que Deus nos dá para fazer sempre o nosso melhor. Que quando você faz o seu melhor, com certeza o melhor também acontece. Valeu? Que Deus abençoe vocês aí. Força, saúde para todos aí. Que Deus possa estar sempre abençoando vocês e a família de vocês. Tamo junto. Show. Pois é, cara, aí a gente só agradecer, Lúcio, você ter aceitado esse convite aí prontamente. Pô, quando falou o Lúcio, eu falei, cara, a gente fica assim meio apreensivo, te confesso, né? Aí, pô, igual quando tu entrou ali, eu falei, caralho, é o Lúcio mesmo. Não é o clone, não. Não é o clone, não, é ele mesmo. Aí eu falei, pô, que massa, satisfação, cara, de estar aqui, você contar essa história vitoriosa. Você é nosso conterrâneo, né? Você lá de Planaltina. Sim. Cara, eu queria um dia chegar em 10% do que tu é, velho. Legal. Porque, assim, tu é um cara que a gente cresceu, acompanhou, assim, a sua trajetória, a gente torceu muito por você, né? Você proporcionou muita alegria pra gente. Show. Cara, e assim, dizer que a gente tá muito feliz, assim, ter comparecido aí, ter dado essa canjinha pra gente aí. Tranquilo. Eu que agradeço aí o convite também de vocês, é sempre um prazer estar aqui, pô, a gente sabe que não é fácil, como eu falei, né? Todo início aí, muita luta, mas
Tô feliz de ter participado aqui com vocês. Estamos aí abertos para próximas vezes também. Opa. A gente tá junto aí. As portas estão abertas para vocês. Obrigado. Sempre que quiser vir, contar uma novidade. Massa. Top. Aqui é o Atômica Podcast, é sua casa. Me caça sua casa. E é isso. Show, E valeu. galera, muito obrigado aí pela audiência também. A gente fica aqui, né, Feijão? Despedindo Quem aí. que foi isso, hein, mano? Porra, zeramos, né? Zeramos bem. Vamos começar de novo agora. Agora vamos pra próxima. Esqueça. Show. Ronailton, meu diretor LC também. Gratidão por tudo. Luizinho que tá aqui, ó, dentro da nossa máquina. Fabricante desse conteúdo de extrema qualidade pra você. Atômica Podcast. É isso aí. Aquele clichêzinho de sempre, né? Atômica Podcast vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu, galera! É nóis! Show. Pô.